E aí, pessoal, como estão? Tudo beleza? Estou aqui de volta para conversar com vocês mais um pouquinho sobre diversidade beta. Vocês acharam que tinha ficado resolvido o assunto, né? Na verdade, como diria, o buraco é mais embaixo. E aí a gente vai ter que entrar mais a fundo nisso para discutir alguns aspectos sobre diversidade beta, que hoje é o que está sendo tratado aí na literatura. Tá. Na verdade, não é de hoje, isso é desde 2010 que isso avançou muito e tem diferentes opiniões. E eu vou tratar um pouquinho disso. Não vou me estender muito em detalhes de cada um. Só vou pegar um deles e eu vou entrar mais a fundo. Vocês vão entender, tá bom? Tenho certeza que vocês já ouviram falar de diversidade beta, de turnover, de aninhamento, né? E de gradiente de espécies. Então, isso tudo eu vou falar daqui a pouco. Bom, então vamos lá. Primeira coisa aqui, como medir a diversidade beta? Né? Esse é um assunto complexo. A gente já discutiu um pouquinho na última aula e eu usei o clássico do Whittaker, né? Mas vejam, né, que a quantidade de artigos que saem sobre esse assunto é muito grande. Tá? Em especial, um deles que discute de 2013, do Barton, ele chamou atenção para algumas coisas que é importante discutir aqui. As unidades amostrais menores devem ser independentes. Então a gente tem que sempre preocupar com isso. Ou seja, o grupo que você está trabalhando, a sua menor unidade amostral, como qualquer trabalho, ela tem que ser independente da próxima. Tá bom? O que você amostra em uma não pode interferir na amostra da outra. A unidade, o alfa é a unidade básica, que é aquele chamando de special grain, ok? O gama é a área de amostragem, que é extensão, como está colocando, onde você pega todos os alfa nesse paper que ele discute. Então a gente tem que se preocupar com a unidade amostral menor e com essa extensão. Isso tudo usando como base o quê? A biologia do seu organismo, a biologia do grupo que você trabalha. Tem que fazer sentido isso, tá bom? Então, muito bem. Então, a gente tem que conhecer bem a história natural, a mobilidade, tamanho corporal, capacidade de dispersão do organismo que você trabalha. Para aí sim chegar a conclusões mais adequadas quando você está discutindo diversidade beta. Então, o Barton e os colaboradores, eles chamam atenção para isso, tá bom? Então aqui, nessa figurinha do manuscrito dele, ele mostra, né, que você pode, aqui você aumenta o tamanho do eixo X, do tamanho da sua unidade amostral. Veja que ela vai crescendo. Aqui a unidade amostral é um pouco menor e ela é um pouco maior. Lembrando que tem que manter a independência. E aqui ganha o quê? Em extensão, a área total no gama, aqui ganha, aumenta o alfa e aqui aumenta o gama. Eu falo de unidade amostral. Tá? O que isso pode levar quando você discute diversidade beta? Essa que é a questão que é levantada nesse paper, entre outros pontos também importantes, mas isso que eu vou destacar aqui. Essa janela de observação entre o alfa e o gama, você pode, se você não trabalhar isso de forma com muito cuidado e tendo como base as premissas biológicas do grupo que você trabalha, você pode cair em riscos de comparações errôneas entre táxia ou várias escalas em distintas áreas. Então tem que tomar muito cuidado com isso que ele destaca. Então, quando você está trabalhando com um grupo, vai tentar trabalhar com diversidade beta, pense sempre na unidade amostral que ela faz sentido e a escala total que isso faz sentido, porque senão vai cair nisso aqui, ó. Vejam, que essa figura, ela é uma figura que a gente chama de 3D, né? Então você tem aqui o aumento do gama nessa direção, do tamanho,
o aumento do alfa da unidade amostral nessa direção. E o que vai acontecer com a diversidade beta, seja ela qual for a métrica que você utiliza, tá? Isso a gente vai discutir mais um pouco daqui a pouco aí. Dependendo, se você aumenta muito o gama sem aumentar o alfa, você vai cair em algumas situações, como a gente está vendo aqui. Ó. O comportamento do beta vai diferir. Diferir com o quê? Se você fixa a unidade amostral e varia a extensão, vai cair nessa situação. Se você varia a unidade amostral e fixa a extensão, você cai nessa situação. E finalmente, né, você varia os dois, varia essa janela, o comportamento do beta é outro. Então tem que entender tudo isso para você trabalhar bem a diversidade beta nas suas perguntas, ok? Bom, as previsões do modelo mudam para as distintas métricas de beta também. Então, além de pensar na extensão do alfa e na extensão do gama, né, no grain e na station of spatial station, você tem que pensar qual métrica e entender bem qual métrica de diversidade beta que você está utilizando. Então, por isso que a gente vai discutir um pouco mais isso aqui. Então, como medir a diversidade beta? Né? A gente tem tantas opções aí na literatura que a gente fica muitas vezes perdido. E essa aqui é a questão. Então, voltando aqui a algumas delas, essa a gente já discutiu. A abordagem multiplicativa, né? Aquela relação que a gente já discutiu na última aula. E o beta, ele fala que quantas vezes gama é maior que o alfa. Isso que o beta traz, né? Então, quantas comunidades distintas podem ser reconhecidas é o tipo de informação que é obtida a partir desse resultado. E se o beta W, né, que é o beta de Whittaker, se refere a quantas comunidades temos uma dada escala em termos de composição de espécies. O interessante aqui, gente, é que o alfa e o beta são matematicamente independentes. O que significa isso? Nessa abordagem multiplicativa do Whittaker, um incremento de alfa não determina um incremento de beta. Mas ambos estão associados ao gama, logicamente, ok? Isso é uma propriedade matemática à medida que a gente constrói a forma do beta dessa forma aqui. Outro aspecto muito interessante que eu quero que vocês comecem a pensar. A partir do cálculo disso, se você tem várias escalas, a gente pode pensar em diferentes variáveis resposta. A variável resposta pode ser a riqueza de espécies, alfa, a diversidade total, gama, e a beta diversidade. Então, a gente pode comparar a diversidade beta em diferentes regiões, ok? Se você tem réplicas nas escalas para isso, logicamente. Se você tem só um beta, você não vai poder comparar esse beta, né? Então fiquem atentos nisso, mas isso é muito interessante, abre uma oportunidade muito interessante para vários tipos de perguntas ecológicas. Outra abordagem é a abordagem aditiva, proposta aqui por MacArthur, e Land, em 96, volta com essa ideia, que é o beta-ad, né? A diferença aqui, ó, você substitui a multiplicação pela soma. Então, nessa abordagem aditiva, o gama é o alfa mais o beta. Então, o beta vai ser simplesmente o gama menos o alfa. Lembrando que é sempre alfa médio. Tá? Tem algumas vantagens que é muito simples e você pode usar para várias funções também. Mas o beta aqui, ele diz em quantas espécies gama supera o alfa. É a informação que é trazida quando você usa essa abordagem aditiva, tá? Então, no beta-ad, quantas espécies estão ausentes no local em relação ao gama? Então, você tem lá a diversidade regional, lembrando lá dos pokémons, né? Que a gente teve na última aula. Tem várias espécies, e uma parte dela que está presente no alfa. E aí você sabe quantas espécies que estão ausentes. Esse tipo de discussão que a abordagem aditiva pode trazer. Novamente, é um formato bem simples de se trabalhar. Então, expressa,
né, numericamente em quantas espécies o beta de cada escala contribui o gama total. Beleza? Só que tem um problema, o alfa e o beta são matematicamente dependentes. Então o aumento do alfa é normalmente relacionado com o aumento do beta. Então você tem que entender isso e usar com as propriedades adequadas. Então, dependendo do que você precisa, se no seu tipo de pergunta o alfa ele é importante, se eu usar esse beta, você pode ter problemas, porque ele está sempre relacionado ao alfa. Então, locais que vai ter um alfa maior, ou um alfa médio maior, ele vai ter uma diversidade beta também maior, ok? Tem essa relação. E um outro tipo de abordagem é a abordagem proporcional, também que o Itaque já trazia. Ele fazia uma pequena mudança na relação aqui, né? Inverte, onde o alfa médio dividido pelo gama e 1 menos isso. Então, isso é muito intuitivo, porque, logicamente, o gama é a maior diversidade. Então, essa relação aqui ela vai ser sempre de 1 para baixo, né? O máximo que o alfa médio vai ter, se todas as espécies estão presentes em todos os locais, o alfa, essa relação vai dar 1. Então, o beta vai ser 1 menos 1, que vai ser 0. Então, é bem intuitivo. O beta 0 é um local onde você tem uma diversidade beta muito baixa. E um beta muito alto, próximo de 1, ele varia entre 0 e 1, significa que aquele local é muito heterogêneo. Tá? Então, essa abordagem ela é bem interessante porque ela é muito intuitiva. Então, o beta é o que? A proporção de alfa em gama, isso que matematicamente ele quer dizer. E o beta proporcional expressa uma proporção da diversidade total, variando entre 0 e 1, e dá uma ideia mais intuitiva, como eu falei, da heterogeneidade da comunidade, beleza? Outra propriedade aqui, matemática, é que o alfa e o beta também nessa relação são independentes. Então, eu também gosto muito de usar isso. E como eu falei, muito intuitivo, né? Está chegando perto de 1, você está chegando no beta máximo. Está chegando próximo de 0, está chegando no beta mínimo. E isso é bem interessante de você trabalhar. Tem artigos que trazem isso também. Muito bem. Então, vamos fazer um exercício, aquele que a gente fez, dos cálculos, das métricas, usando aqui a multiplicativa, a gente já fez, não precisa voltar, essa relação de alfa médio, o gama é o alfa que multiplica o beta, e a gente então tem um beta W aqui com esse valor de 2,28, tá bom? Na aditiva, a diferença é que aqui é a soma, como a gente acabou de discutir. Então, o beta vai ser o gama menos o alfa médio, e o alfa de 3,5, a gente vai ter um beta de 8 menos 3,5, a gente tem um valor de 4,5. É só para relembrar os cálculos, tá? E um não é comparado com o outro. Então, aquele beta multiplicativo não pode ser comparado com o beta aditivo. É outra abordagem. Tá? Então, depende muito do que você está procurando. Aqui eu mudei, né, os pokémons para os organismos muito interessantes, que são as formigas. Tá bom? E, finalmente, o beta proporcional. Só para a gente ter uma ideia, usando os mesmos números, né? Onde nessa relação aqui a gente pode ver que é 1 menos o alfa médio dividido pelo gama total. Se o gama é 8, o alfa médio é 3,5, então vai ser o quê? 3,5 dividido por 8, que é 0,56. E 1 menos isso. Não, desculpa, 3,5 dividido por 8 e 1 menos isso, que vai dar 0,56. Então a gente já até entende, então esse beta, né, aí é intermediário, né? Ele está próximo da metade do que podia acontecer nesse sistema. Por isso eu gosto muito do beta proporcional também, tá bom? Ele é muito fácil de se entender. Então, eu trouxe só algumas possibilidades do cálculo do beta. Tem várias outras. A gente vai ver aí, usar o Jacquard, as similaridades do Jacquard, entre vários outros manuscritos que vocês podem encontrar diferentes formas de se calcular o beta, tá bom?
Uma pergunta que permanece, a gente está usando aqui só o beta total, né? E aí começa a aparecer, na verdade começou a aparecer o macaquinho, né? Os primatas aqui pensando nesses para evoluir mais nessas questões de beta aí que a gente está discutindo. Será que os padrões de beta diversidade são gerados a partir dos mesmos mecanismos? Pô, aí a gente pode pensar em tanto mecanismos ecológicos que vão gerar beta, como eu falei com vocês, colocando o beta como variável resposta. E agora a gente pode pensar, mas o que gera biologicamente esse beta com propriedades, mecanismos internos, componentes, como eles são chamados. Bom, aí veio um cara que é o Andrés Baselga, em 2010, um espanhol, né? Isso já vinha sendo discutido, mas ele decompôs o beta. A gente está usando partição aqui, mas para a gente diferenciar do Itaker, vamos usar aqui decomposição. Então ele decompõe o beta em quê? Em turnover e aninhamento. Então aqui já começa a entrar nessa seara aí, tá? Que é muito bacana. E é uma discussão que já está aí fazendo 10 anos, né? Que saiu esse artigo dele, se vocês procurarem, ele é super citado, super trabalhado. Uma abordagem que eu gosto muito também. Então, para o Baselga, o beta ele trabalha com índices de similaridade dividido em relação com índice de similaridade. É assim que ele começou com essa ideia. Então ele pensou que ali por trás daquele beta tem outras informações. Então vamos entrar mais a fundo nisso, né? Vamos fazer igual o Jack. Vamos por partes aí para decompor esse beta, tá bom? Então tá. Ele então trouxe essa ideia que o beta ele pode ser formado por perda ou ganho de espécies, o que é chamado de aninhamento de espécies. Eu vou explicar isso com mais detalhes. Tá? Ou o beta pode ser formado por turnover, replacement, que é a troca de espécies, substituição de espécies. Tá? São os termos que são utilizados. Então, esse beta aqui, os mecanismos que formam ele, podem ser, quando você compara locais onde parte das espécies estão inseridas dentro desse local, que é um aninhamento completo, ou troca total de espécies. Tá? Então vamos entender isso melhor aqui graficamente. Então, segundo o Baselga, aqui os números deles, né? Aí ele tem mínimo de diferenciação, então aqui ele tem 3 comunidades, como vocês podem ver, né? Onde ele tem aqui 5 espécies. Né? E aqui ele tem o alfa, o gama também é 5, o alfa é 5, então tem total homogeneização aqui nessa comunidade. É um extremo, né, nesse modelo hipotético. Então aqui o beta vai ser 1 na escala dele, tá? Da forma que ele calcula. E o máximo de diferenciação? Máximo de diferenciação, então, lembrando que aqui ele está pensando o beta como comunidade. Então, na verdade, ele tem uma grande comunidade aqui, uma grande composição da comunidade. E o máximo é o contrário. Você observe que nenhuma espécie se repete nessas diferentes comunidades hipotéticas. Então aqui ele tem um alfa de 5, um gama de 15 e o beta, o total de comunidades, é o máximo, vai ser 3. Tá? Então aqui tem 2 extremos. Aqui tem um aninhamento completo e aqui tem um turnover completo, tá bom? O mesmo valor de beta pode ser gerado por diferentes mecanismos também. Então a beta diversidade pode ser causada por aninhamento, que eu já falei, perda ou ganho de espécies, ou por turnover. A gente vai entrar nisso a fundo. Ou pela combinação dos dois. Mas então como é que funciona isso aqui? Vamos pensar em outros organismos bem interessantes que são os besouros aqui, os insetos. Aqui a gente tem 3 comunidades. Tá? Aqui a gente tem essa comunidade onde tem 6 espécies, nessa tem 2 e nessa tem 1. Vejam uma coisa importante, que essa espécie, dessa comunidade que só tem uma espécie, um modelo hipotético, ela está presente nessa que tem 2 e essa que tem 2 está presente nessa que tem 6. Então o que a gente percebe? Um triângulo invertido aqui com um aninhamento completo. Tá? Então a beta-diversidade pode ser causada por aninhamento. Então o que aconteceu aqui? Dessa comunidade para essa,
e dessa para essa, aconteceu uma perda de espécies. Se você olha invertido, né, na verdade aqui aconteceu um ganho de espécies. Se você olha invertido, daqui para cá perdeu 4 espécies, daqui para cá perdeu mais uma. Tá? Então, depende do ângulo que você está olhando, o aninhamento ele é formado por ganho de espécies de baixo para cima ou de perda de espécies de cima para baixo, nesse exemplo hipotético, tá bom? Muito bem. Mas esse mesmo valor ele pode ser gerado de forma diferente. Aqui a gente tem outras 3 comunidades hipotéticas, todas elas com 2 espécies. Tá? Aqui a gente tem essas 2, nessa outra comunidade essas outras 2 e nessa outra essas outras 2. Nenhuma das espécies é compartilhada nesse exemplo. Isso é muito importante. Então a gente tem um total aqui, um turnover gigantesco. A beta-diversidade pode ser causada por turnover, troca de espécies. Tá? Só queria chamar a atenção para isso aqui, porque lá na frente eu vou voltar, onde nenhuma espécie é compartilhada. Então a gente tem o turnover completo, ou que é chamado de anti-aninhamento. Não vou entrar nisso agora não, daqui a pouco eu volto nisso. Tá? Então ela pode ser formada por um completo turnover de espécies. Beleza? Muito bem. Ou pela combinação dos dois, que é o caso aqui. Tá? Nesse caso, o que aconteceu? Houve uma... Aqui existe espécies que são compartilhadas, né? Essas 2 estão presentes na comunidade de cima, e essa está presente também na comunidade de cima. Mas algumas não. Então a gente tem um misto aqui entre turnover e aninhamento. Beleza? Então, pensando aqui como exemplo, essas 3 situações podem acontecer. O mais comum é essa terceira, onde você tem um misto de turnover e aninhamento. Né? E como exemplo seria o turnover está do lado de cá dessas bonequinhas russas, onde você tem troca das bonecas. E o aninhamento é que você tem do lado de cá, né, indo da direita para a esquerda, um ganho de espécies, e da esquerda para a direita, uma perda de espécies. Beleza? Então o Baselga trouxe essa ideia. Né? E como é que ele trabalha com isso? Ele trabalha a partir de índices. Né? Ele usa isso que foi uma sacada muito bacana dele, lógico, com base na literatura, onde ele usa o índice de Sorensen para o cálculo de beta total. Então você tem 2 locais aqui, onde você pode calcular o Sorensen. Esse cálculo do Baselga é muito interessante, que ele pode calcular par a par, como está sendo exemplificado aqui, mas ele também pode calcular com múltiplas comunidades. Muitas vezes isso é interessante para a sua pergunta. Tá? O Sorensen, ele não discrimina substituição da diferença de riqueza de espécies. Então, ele não discrimina, o Sorensen é a comunidade, o beta total. O beta total, o índice que ele está usando, ele usa o Sorensen. Tá? Mas aí, o Simpson, quando ele usa a diversidade Simpson é calculada somente na troca de espécies. Aí que está a sacada. O Sorensen, ele mistura tudo. Troca de espécies com aninhamento. E o Simpson, o índice de Simpson, ele é calculado somente a partir da troca de espécies. Aí, beleza. Então, se ele tem isso, o que vai acontecer? Ele vai ter uma relação da diversidade beta entre 2 comunidades, onde você tem total troca, você vai ter o Sorensen igual o Simpson, né? Onde aqui tem um extremo de total e nenhum compartilhamento de espécies, onde o Sorensen é igual ao Simpson, não há diferença de riqueza de espécies, cada local com o mesmo número de espécies exclusivas, só ocorre aqui substituição de espécies. Né? E aí o Baselga foi trabalhando com isso de forma que a inovação dele é que ele consegue discriminar a diferença de riqueza de aninhamento. Mas como é que ele fez isso? É simples. É só ele decompor. Se ele tem a diversidade do Sorensen, que é total, e ela tem o Simpson, que é parte dela, o que vai sobrar em relação ao Sorensen é aninhamento, segundo a filosofia e abordagem do Baselga. Tá ok? Então significa o quê? O aninhamento é igual o Sorensen
menos o Simpson. Então você pega duas métricas já estabelecidas de diversidade, o índice de Sorens e o índice de Simpson, faz um menos o outro, você obtém o que sobra ali, que é o aninhamento. Então ele consegue particionar, decompor a diversidade beta em turnover, que é o beta Simpson, mais o nestedness, que é a outra parte que significa aninhamento, tá? Então isso foi uma inovação, isso parece muito simples e realmente foi uma sacada muito simples, é fácil de calcular. Como eu disse, você pode calcular par a par, múltiplos pares, múltiplas comunidades, tudo isso pode ser feito, tá? A inovação de Baselga discrimina a diferença de troca de espécies de aninhamento de espécies, tá? Que massa, né? Então eu posso aplicar isso bacana, que eu posso, além de usar o beta total, que é uma métrica bem interessante, e tem vários trabalhos que mostram relações aí, né, próximas de Sorensen assim, com o Itaker, ou eu posso usar somente o turnover ou somente o aninhamento, dependendo da minha pergunta, tá? Eu vou colocar para vocês o artigo, que eu já mencionei ele, para vocês darem uma olhada, que traz isso de uma forma muito inteligente, muito interessante, que é o Solar et al. 2015, né, College Letters, tá? E ele traz até a aplicação disso também, tá? Eu vou colocar para vocês isso e como um exemplo de leitura complementar. Bom, eu vou me estender, né? Nós já estamos passando dos 25 minutos, vou me estender um pouco para a gente terminar aqui, que é melhor do que fazer o intervalo. Então peço paciência para a gente estender mais uns 10 minutinhos no máximo aí, tá? Teria outras formas de decompor a diversidade beta? Fica essa questão. E aí, o que vocês acham? Como a coisa não é simples na ecologia, e principalmente a ecologia de comunidades, muita gente pensando ao mesmo tempo sobre esses assuntos, lógico que tem outras formas de decompor. Então, um ano depois, começou uma queda de braço interessante entre um grupo onde o Baselga lidera, ele tem seus seguidores, e esse outro grupo, onde tem o Podani, o Quimera e o Legendre, que eu vou falar daqui a pouco. Então, um ano depois, já saiu um outro conceito que ele explora e critica algumas questões na forma que o Baselga fazia para decompor o beta, usando sua presença e ausência de dados. Aí o Baselga falou, beleza. Um ano depois, ou 2 anos depois, ele solta usando abundância de indivíduos de cada espécie. Então ele decompõe agora a diversidade beta usando abundância de indivíduos. Então isso é mais uma estratégia, né? Eu estou contando uma história resumida, viu, gente? São vários artigos. De 2013 tem um artigo também do Pedro Carvalho, que é um português, onde ele explora bem e ele é mais adepto às ideias do Podani, Quimera, tá? E isso vai se expandindo, mas sai um artigo, sai uma crítica, sai exemplos, e sai outro aí. Em 2014, o Pierre Legendre, que é um canadense, que ele é feríssimo, e ele tentou organizar isso, e ele propôs uma nova metodologia lá, onde além ele trazia, junto da abordagem do Podani e Quimera, ele introduzia a questão da abundância também. E ele é do lado do Podani e Quimera. Ok. Aí o Baselga respondeu, soltando vários artigos, e isso a gente vem acompanhando, não vou entrar em detalhes em todos esses anos. E esse ano, agora, no meio da pandemia, no início da pandemia, apareceu esse artigo do Quimera et al., que aí junta Quimera, Podani e Legendre, né, para uma nova proposta que eu vou explicar rapidamente aqui qual é a ideia deles, tá? Bom, o que acontece? O Podani, Quimera e o Legendre, eles criticam muito o Baselga, por quê? Eles valorizam, e o Baselga já se defendeu, que o alinhamento da forma que o Baselga calcula é positivo, é excelente. Só que o Baselga, a forma que o que não é alinhamento é turnover, ou é substituição de espécies. Então, eles criticam muito o Baselga quando não ocorre, voltando lá, aquela troca de espécies é total.
quando não ocorre compartilhamento de espécies. Isso quando você está trabalhando em escalas espaciais muito grandes, isso vai acontecer. O que eles chamam de anti-aninhamento, anti-nestedness, né? Quando ocorre essa situação, o turnover fica super valorizado. Então ele é super criticado por esses autores por conta disso. Mas o aninhamento do Baselga, o Baselga já se defendeu, a forma que ele calcula o aninhamento é bem eficiente. Mas, beleza, o Podanik, aquele artigo de 2011 que eu falei, junto com o Quimera, eles criaram uma outra forma de cálculo, né? Onde ele decompõe, então, a diversidade beta, que aqui é o beta pod, em substituição de espécies versus diferença de riqueza. Então, aqui a fórmula dele é o replacement mais a riqueza de diferença. Então, aqui tem uma ideia parecida com o aninhamento, mas não é bem o aninhamento do Baselga. Mas ele decompõe nesse sentido, tem toda uma justificativa por que ele usa isso, na qual também o Legenda defende. Aí o Baselga faz o contra-ataque, mas recentemente, quando eu falei, saiu esse artigo de 2020, onde, como o Baselga ele defendia a abordagem dele, principalmente da forma de calcular o alinhamento, eles deram esse retorno, né, recente, onde eles decompõem agora o alinhamento também em interseção do alinhamento, que eles chamam de I, e complemento relativo de alinhamento, que chama de RC. Tá? Então, isso é um novo índice aqui, que é o beta 7, tá? Onde ele usa esse formato. Então, eu não vou entrar em detalhes em cada um, eu queria só que vocês entendessem o raciocínio, que a diversidade beta ela pode ser decomposta em troca de espécies ou gradiente de espécies, como alinhamento, e alguns autores ainda vão mais a fundo nisso. Tá? E aí você tem a opção de quê? De usar o beta do Baselga, como é considerado, o beta Bas, o beta pod, que é esse aqui do Podanik Quimera 2011, ou o beta 7, né? Que é esse de 2020. Então tem várias opções aí bem atuais e bem interessantes de se discutir, tá bom? E a gente, por exemplo, já está trabalhando nessas abordagens e comparando diferentes formatos, diferentes respostas, que isso no artigo de 2020, o que também é muito interessante, ele mostra que dependendo da métrica, normalmente quando você considera o beta total é muito coerente. Mas quando você decompõe, dependendo da escala que você está trabalhando, e voltando lá no início da aula, né, que a gente tem que trabalhar com escalas, né, tanto de unidade mínima como a extensão total, você tem que tomar muito cuidado com isso para não chegar em conclusões errôneas, né? Beleza? Então é isso que eu queria abrir a mente para vocês nessa área. Qual a abordagem mais adequada? Em qual escala e como fazer a partição ou a decomposição do beta? É importante pensar isso, tá? Mas isso vai depender muito do que? Da sua pergunta. Depende da sua pergunta. Então, dependendo do que você quer responder, você vai trabalhar numa escala, com um organismo e com uma métrica mais adequada. Beleza, gente? Perspectivas aí com essas novas métricas, com essa nova discussão. Trabalhar com distintos taxas, a gente pode comparar a diversidade beta entre múltiplos taxas em múltiplas escalas, nós já estamos fazendo isso. Utilizar a diversidade beta como ferramenta para o monitoramento de comunidades. Então a gente pode ver se ações, né, ou se mudanças climáticas, se pressões antrópicas estão, por exemplo, mudando a diversidade beta. Isso eu vou repetir aqui, o artigo do Ricardo de 2015, ele já traz isso de uma forma muito inteligente, em estratégias de conservação e manejo, tá, que podem ser utilizadas. A gente pode retomar isso usando diversidade beta funcional, a gente pode usar para diversidade beta filogenética, a gente pode usar para diversidade beta de interações. Então, a gente vai falar disso na disciplina mais para frente, né? Você tem as interações, as métricas de rede, e você pode entender, né, o que está formando aquela beta diversidade de interações. Tá?
E, finalmente, e não menos importante, usar a diversidade beta temporal. Mas isso vai ser assunto para a próxima aula, tá? A gente vai voltar nisso aqui. O importante é que vocês entendam o que é diversidade beta e que ela pode ser decomposta, que é isso que eu queria chegar nessa aula, tá? Bom, espero que não tenham ficado aí com o cabelo em pé, igual esse macaquinho, tá? Espero que tenha sido positivo para vocês essa discussão. Abraço e até a próxima aula.